Olá, pessoal. Meu nome é Miriam Alves. Eu sou professora do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas e do PPG em Psicologia Social Institucional da URGS. Estou diretora da DUFPEL, Associação dos Docentes da UFPEL, que é uma seção sindical do ANDE Sindicato Nacional. Meu propósito aqui é trazer alguns elementos para discussão e reflexão, bem como problematização sobre a saúde mental em tempos de pandemia, tendo como mote a necropolítica de Achille Mbembe. Bem, então, para iniciarmos, né, essa conversa, eu gostaria de trazer dois pontos sobre os quais a saúde mental brasileira vivencia ou vivenciava antes da pandemia do novo coronavírus. O primeiro refere-se ao fato da saúde mental, então, antes da pandemia, já estar experimentando, né, um processo grave de retrocessos quanto à perspectiva do cuidado em liberdade, ou seja, quanto à perspectiva da desinstitucionalização, que levou à criação de serviços substitutivos, como, por exemplo, os CAPs, os residenciais terapêuticos, as oficinas terapêuticas, entre outros serviços. Ou seja, os avanços conquistados, então, pela luta antimanicomial, já se encontravam em um cenário de grandes retrocessos, como, por exemplo, a extinção da política de redução de danos, a ampliação de leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos, o desinvestimento nos CAPs, né, e o investimento na atenção em saúde mental em residenciais terapêuticos, cuja maioria são organizados por uma confissão religiosa. Portanto, nós já vivenciávamos um grave processo de desconstrução da política de saúde mental antimanicomial, ou seja, a política de saúde mental com foco no cuidado em liberdade, né? Marcando assim a presença de um Estado necropolítico no campo também da saúde mental. O segundo ponto, que também é anterior à pandemia, refere-se ao tempo histórico de invisibilização da população negra no campo da saúde mental. O Bispo do Rosário, por exemplo, um artista plástico brasileiro visto como louco por alguns e como gênio por outros, sempre esteve na cena do debate sobre o preconceito diante da loucura em nossa sociedade, sobre os limites entre loucura e arte, né? Mas o Bispo do Rosário nunca foi visto a partir de uma discussão sobre racismo e loucura, por exemplo. Tampouco ele fora ou é identificado como um homem negro, né? Então, por muito tempo, né, vivenciamos aí uma espécie de cegueira ontológica e epistemológica do ser negro e louco, do ser negra e louco. Por que isso? Esses são os efeitos do racismo estrutural, do racismo colonial, que penetra a intersubjetividade de nossa população, né, nesse estado chamado Brasil. E com o advento, então, da pandemia, né, como estão se movimentando as políticas públicas em saúde mental no Brasil? Quais os efeitos da pandemia, quais os efeitos do isolamento social na saúde mental da população brasileira? Então, são questões importantes que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos debruçar sobre elas. Se outrora nós já vivenciarmos um desgoverno que a passos largos desconstruíam
as políticas de saúde mental antimanicomial, com a pandemia do novo coronavírus, o que observamos é um total descaso sobre a saúde mental da população. Um desgoverno genocida que consolida um Estado necropolítico, né? Mas a gente pode então se perguntar, o que é a necropolítica? Na construção desse conceito, ou dessa categoria de análise, a Chilimbaby parte do pressuposto que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Deste modo, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Portanto, ser soberano, para o autor, é exercer controle sobre a mortalidade, né, e definir a vida como a implantação e manifestação de poder. Nesse sentido, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Se formos olharmos aí, né, o primeiro registro de Covid-19 no Brasil, temos a data aí do 26 de fevereiro. De lá para cá, já tivemos aí 2 ministros exonerados, 2 ministros da saúde exonerados, né? E continuamos sem uma política de enfrentamento à pandemia organizada, capitaneada pelo governo federal e articulada com estados e municípios. Temos, portanto, o Estado brasileiro contribuindo para o aprofundamento de um cenário de extrema desigualdade social e racial no Brasil, onde escancara-se para a branquitude os efeitos do colonialismo e da colonialidade em nossa sociedade. E por que faço referência à branquitude? Por que digo que foi escancarado essas desigualdades, os efeitos do colonialismo e da colonialidade sobre as desigualdades para a branquitude? Porque a população negra conhece esses efeitos, conhece essas desigualdades, vivencia essas desigualdades e luta contra elas há mais de 500 anos. Quando olhamos, então, para a saúde mental, não enxergamos nenhuma política de enfrentamento da pandemia e de seus efeitos na saúde mental da população. Nós precisaríamos, sim, de um processo de reorganização, de reformulação da RAPS frente à pandemia, né? RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Um processo de reorganização, de reformulação da RAPS para a atenção em saúde mental das pessoas que já são atendidas, né, por essa rede, mas também para as pessoas que vão vivenciar diferentes tipos de sofrimento psíquico a partir do advento da pandemia, a partir do isolamento social. Sejam essas pessoas aquelas que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia, seja a população de um modo geral. Vivenciamos, então, um desgoverno que de modo explícito define aqueles e aquelas que são descartáveis, aqueles e aquelas que são pretos, que são pobres, que são loucos. Aprofunda-se e escancara-se a necropolítica no Brasil. Precisamos urgentemente de uma resposta da população diante de um desgoverno genocida, que se utiliza da pandemia para efetivar o extermínio daqueles e daquelas que, na concepção deste desgoverno, devem morrer. Precisamos, sim, continuar lutando por uma sociedade sem manicômios, pelo cuidado em liberdade no campo da saúde mental,
da mesma forma que precisamos continuar lutando por uma sociedade antirracista. Boa luta para todos e todas.